Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. E nós vamos falar sobre o conceito de mediunidade. Diz Herculano Pires que assim como o nosso espírito anima o nosso corpo através do perispírito, contribuindo-se em vida o que chamamos de alma, os demais espíritos de mortos e de vivos podem influenciá-lo. Em sintonia com o nosso espírito, podem mesmo utilizar-se do nosso corpo para suas manifestações. Dessa maneira, a mediunidade é uma condição natural do homem, uma faculdade geral da espécie humana que se revela em dois campos paralelos de fenômenos: os anímicos, decorrentes das atividades do nosso próprio espírito, fora do condicionamento orgânico, e os espíritas, decorrente das relações naturais do nosso espírito com outros espíritos. Fala Edgar Armon que a teoria específica espírita considerada médium aquelas pessoas que possuem uma aptidão especial para servirem de intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual. Emmanuel, no livro Estude e Viva, na lição 31, que ele fala mediunidade e psicoterapia, informa os médiuns como elementos de ligação entre a vida espiritual e o plano físico. Serão sempre solicitados a dar uma palavra orientadora nas questões multiformes que afetam as pessoas que os procuram. Nesse, podemos dizer que, então, a gente tem a faculdade, a mediunidade é a faculdade que tem um indivíduo de servir de intermediário entre as esferas do mundo físico e do mundo espiritual. Apesar de alguns estudiosos não considerarem os fenômenos anímicos como mediúnicos. Vamos ver então que os fenômenos mediúnicos são classificados em anímicos e espíritas. Anímicos são os fenômenos mediúnicos quando há uma maior influência do espírito do próprio médium na relação entre as duas esferas, como em eventuais casos de vidência, precognição e etc. Espíritas são os fenômenos mediúnicos quando na relação há uma atuação direta do espírito desencarnado sobre o encarnado, como ocorre na audiência e também na psicografia. Nos fenômenos mediúnicos, em sentido amplo, não importa se aparentemente há ou não intervenção de espíritos na relação. Diz no Livro dos Médiuns, no capítulo 6, no item 100, no parágrafo 26, que a vivência dos espíritos em estado de vigília depende do organismo do homem, da facilidade maior ou menor do fluido vidente de combinar com o dos espíritos. A pessoa a quem se quer mostrar tem aptidão para vê-lo, assim não basta o espírito querer mostrar-se. Nas duas categorias de fenômenos, o homem está sendo intermediário entre as esferas física e extrafísica. Daí ser chamado de médium, independentemente de maior ou menor, ou praticamente de nenhuma influência dos espíritos. Para que a gente possa entender mais o conceito de mediunidade, registram-se na sequência os diferentes pensamentos dos amigos espirituais. Então nós vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 12, digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados como a de ver, ouvir e falar. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas e a todas as classes da sociedade, ao pobre
como ao rico, aos virtuosos para fortalecer eles no bem, aos viciosos para os corrigir. Se o médium não aproveitar, então será responsável pelo não aproveitamento, podendo ocorrer a perda da sua faculdade pelo bloqueio de suas condições mediúnicas, ou sofrer influências negativas, tendo por consequência a perversão das suas faculdades, de que os maus espíritos se apoderarão para obsedar e enganar sem prejuízo das aflições comuns que a própria criatura cria para si mesma, em consequência dos serviços indignos e do endurecimento de seu coração pelo orgulho e pelo egoísmo. Mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. 2. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, André Luiz fala: os encarnados que demonstrassem capacidade mediúnica mais evidente pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do corpo somático, passaram das observações durante o sono às observações de vigília. Quanto menos densos os elos entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão mais amplas, as possibilidades da clarividência, prevalecendo as mesmas normas para a clareaudiência e para as outras modalidades. A mediunidade na essência, quando a energia elétrica em si mesmo nada tem que ver com os princípios morais que regem os problemas do destino e do ser. Dela podem dispor, pela espontaneidade com que se evidencia, sábios e ignorantes, justos e injustos. A mediunidade jaz adstrita à própria vida, não existindo por isso mesmo dois médiuns iguais, não obstante a semelhança no campo das impressões. Também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelado ao corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se um filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade aos domínios da luz. 3. No livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 17, psicografado por André Luiz, diz que nos casos de simbiose espiritual, quer dizer, obsessão, o encarnado sofre influenciação da inteligência desencarnada, que o toma por instrumento de suas manifestações, harmonizando-se na mesma onda mental, qual se fosse hipnotizador e hipnotizado. Afirma que, se a personalidade encarnada acusa possibilidades de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos ali a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos, como nos exemplos de batidas, sinais, deslocamentos, vozes, etc. Essas evidências devem-se, de um modo geral, a entidades de pouca evolução, que, imanizadas aos médiuns naturais, entremostram-se, como
crianças caprichosas, com afetos e desafetos desgovernados, bastando às vezes a intervenção de uma autoridade moral, que é a exortação ou a prece, para que as perturbações possam vir a cessar-se. Nessas condições, tal eclosão de recursos medianímicos capaz de ocorrer em qualquer idade da constituição fisiológica independe de quaisquer fatores de cultura da inteligência ou de aprimoramento da alma por filiar-se a fatores positivamente mecânicos, tal qual nas demonstrações públicas de agilidade ou de força, em que um grande ginasta qualquer com treinamento adequado apresenta variadas exibições. Ocorrendo assim um tratamento específico e eliminando-se a causa, cessa o efeito. E desta mediunidade desequilibrada, com certeza, né? No livro também, Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 5, André Luiz nos fala assim: os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despendem e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Dessa influenciação mútua decorre a formação da corrente mental, ou seja, a influenciação de uma mente sobre outra e, consequentemente, diz André Luiz, a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais ele sintoniza. E, por último, o Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159, falando sobre o conceito de mediunidade, ele nos diz: toda pessoa que sente a influência de espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégios exclusivos, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos num estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. E falando nesse conceito de mediunidade, nós vamos falar um pouquinho do apóstolo Paulo e a mediunidade. Em toda a história da humanidade, se registraram sem contas fatos mediúnicos. Esta asserção é referenciada por Emmanuel no prefácio do Mecanismo da Mediunidade, do livro de André Luiz. Aí ele se refere aos discípulos de Sócrates, que falavam com admiração e respeito do amigo invisível que acompanhava o sábio constantemente. No mesmo prefácio, Emmanuel cita outros fatos mediúnicos de que foram protagonistas, entre outros, o apóstolo Paulo, Lutero, Teresa de Ávila e Swedenborg, assinalando, por sua vez, que a mediunidade atingiu culminâncias no cristianismo nascituro, rematando assim: toda a passagem do Mestre, inesquecível entre os homens, é um cântico de luz e de amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. O teórico excelente da mediunidade, entretanto, foi o apóstolo Paulo, partindo da noção de que todos nós também estamos cercados por nuvem de testemunhas. Está lá na epístola dele, que ele fez aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1. Como antecipar o conhecimento de que os espíritos atuam e interferem fortemente na vida dos encarnados, muito mais do que se possa imaginar. Paulo dizia isso. No Livro dos Espíritos, na pergunta 459, concebeu, por assim dizer, o primeiro livro de médiuns que se tem notícia dentro do cristianismo. Não há exagero em dizer isso,
que, a par das epístolas aos Romanos e dos Efésios, nas quais registram alguns aspectos mediúnicos, e nas Bíblias católicas, carismas, e nas protestantes, falando dos dons espirituais, na Epístola aos Coríntios, Paulo desenvolve sistematicamente o seu livro dos médiuns. Capítulo 12, a Epístola aos Coríntios, versículo 4 a 11, ele discorre sobre a diversidade de dons espirituais e suas categorias. No capítulo 12 dessa mesma epístola, nos versículos, ele discorre assim, de uma maneira que Paulo, de forma do emprego de dons do seu exercício, fala muito sobre a caridade, que é possível estendê-la a todo o ato de amor. Fala da sua posição na carta, isto é, entre a indicação dos dons e seu exercício. Dá a entender que o exercício da faculdade mediúnica necessita de prática da caridade. Paulo recomenda no final do capítulo 12, assim: aspirai, pois, aos dons melhores. Vou mostrar-vos um caminho ainda mais excelente. E ele ajuiza que se o médium, enquanto firme na fé de que é instrumento de um processo útil, é armado de esperança de que os resultados sejam também úteis, mas se preso ao espírito da intolerância, à invigilância da inveja, da vaidade, da falta de decoro, da busca dos interesses imediatos, da irritação, dos vícios, é vazio no exercício do seu ministério, à semelhança de bronze que soa como um sino que tinha. Haja assim um médium sem caridade, pois a caridade é sofredora, é benigna, ela é leal, ela não é invejosa, não trata com leviandade e ela também não vira na sua soberba. Não se porta com ambição, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se folga com a justiça, mas folga sim com a verdade. Por outro lado, Paulo também vai falando, analisando a mediunidade de línguas, ou seja, a xenoglossia, aquela que o espírito se manifesta falando numa língua estranha. Conclui que este valor mediúnico não consulta os interesses da educação dos que participam em assembleia, precisamente por se tratar de comunicação de espírito em língua estrangeira. Não vê utilidade no fenômeno. Porque pelo fenômeno nós podemos advertir: sereis com quem fala ao vento, todavia será útil se houver quem a traduza, ou haja um intérprete, porque as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Paulo disserta muito bem sobre isso. Ele diz que essa linguagem é para exprimir que o fenômeno pode despertar a quantos não têm o conhecimento, o interesse pelo intercâmbio cultural com os espíritos, e aos que já o admitem, desde que traduza a mensagem dela, se retire o que é bom, como já instruíra na primeira epístola que ele fez aos Tessalonicenses. Examinai tudo e retende o bem. O que Kardec vai referendar, por assim dizer, ao tratar das comunicações por médium obsediado. A obsessão em qualquer de seus graus, sendo sempre o resultado de um constrangimento e não podendo jamais este constrangimento ser exercido por um espírito bom, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece mesmo confiança. Se por vezes se encontrar nela algo de bom, é necessário restringir-se a isso e rejeitar tudo o que não apresentar o menor motivo de dúvida. Releva
acentuar que Paulo não foi um teórico da mediunidade. Sua experiência pessoal encontra-se no episódio sublime, As Portas de Damasco. Quando dilatada a visão ao infinito, no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestosa beleza. No êxtase em que se encontrou no Tauro, que motivou consoante Emmanuel consigna na nota uma edição que ele fala de Paulo e Estevão, a construção da sua teoria do corpo espiritual e do corpo astral. Vários outros episódios a esses se juntam, como os da vidência, a audiência e a exemplo que se registra no Atos dos Apóstolos, onde fala lá Paulo aos Coríntios, quando ele fala na cura em Troade, em Mélita, respectivamente, de efeitos físicos também, onde ele fala na ilha de Pafos. Desse modo, é possível ver já em Paulo a proposição moderna que ele tinha dentro do estudo do conhecimento, como a de que a teoria ordena a prática, e é esta que inspira a teoria. Até o próximo vídeo. Vamos continuar falando um pouquinho sobre mediunidade. Beijos em seus corações. E fortaleçam-se nas suas orações e no seu vigiar, vigiando a si mesmo, seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes. Até o próximo vídeo.